favor, Padre Fábio de Mello, vem ao palco. Fábio, vamos falar do livro? Esse é o nosso propósito hoje, além de quase tudo que a gente vai conversar. Por que o discípulo da madrugada? Na verdade, a temática desse livro ela é muito antiga dentro de mim. Eu convivi muito tempo com esse desconforto. A literatura sempre nasce de um desconforto, de uma situação que nos mostra inadequados. A princípio, esse livro se chamava Do Campo de Batalha à Mesa Posta. Eu tinha um desejo de mostrar um itinerário que eu acho que é natural em todos nós. Somos cristãos. No primeiro momento, faço a reflexão a partir de quem é cristão, de ultrapassar as fronteiras do Antigo Testamento para o Novo. É interessante, Afonso, eu me sinto, às vezes, muito inadequado como um homem que já está contextualizado no Novo Testamento, ao identificar que eu ainda tenho alguns elementos do Antigo me determinando, como a obrigatoriedade da lei, as obrigações que são próprias de todo o contexto religioso. Então aquilo me incomodava muito, sentir que eu já tinha sido iluminado pela novidade do Evangelho, que me convida a viver uma liberdade interior. Ao mesmo tempo perceber que eu regredia o tempo todo às obrigações da lei. E então aquilo foi me incomodando e eu fui começando a perceber que não era só eu que vivia essa inquietude, que é muito difícil ser livre, é muito difícil obedecer realmente. Então foi a partir dessa perspectiva que eu quis escrever o livro. Só os livres obedecem. Só quem é realmente livre será capaz de obedecer de fato. Senão a gente fica repetindo ou até mesmo a gente fica trafegando dentro de um contexto de obrigações que não nos realiza. Então aí eu fui, num primeiro momento o livro era muito denso, era um contexto muito ligado à minha dissertação de mestrado, onde eu tive a oportunidade de estudar um autor chamado André Torres Queiruga, um teólogo da Galícia que fez uma enorme diferença na minha formação intelectual. Queiruga já tinha um livro que, de alguma maneira, tocava nessa questão. Ele escreveu Do Terror de Isaac ao Abade Jesus, quando ele faz uma reflexão desse itinerário da teologia, em se desprender da obrigação das regras ou até mesmo de uma compreensão equivocada da lei, até chegar a essa liberdade que o Evangelho nos propõe. O livro nasceu dessa inquietação, ou até mesmo de alguns medos da infância. Eu tinha muito medo eu acho que todos nós um dia tivemos medo de Deus. E a religião se apresentou como um contexto muito opressivo. Então, para mim era muito contraditório observar um Deus cruel, carrasco no Antigo Testamento, matando os inimigos para proteger os seus amigos, depois ter que amarrar isso na palavra de Jesus, ao dizer que se a gente não ama o nosso inimigo, a gente não será capaz de conhecer a verdade. Eu acredito no sobrenatural, mas eu não acredito num sobrenatural que não esteja vinculado com aquilo que é cotidiano na minha vida. Então é assim que eu vou fazendo essa mistura Mas isso é a melhor literária definição de de metafísica que eu já fiz. É verdade, porque o sobrenatural, esse extraordinário que nós esperamos, que um dia aconteça em nós, que nos ilumine, se a gente espera muito por ele nunca acontece. Mas a partir do momento que você coloca o seu olhar com mais delicadeza para o cotidiano, para o ordinário, é como se esse sobrenatural acontecesse naturalmente. Você acha que a religião católica hoje está conseguindo atender a esse anseio do mundo moderno? Ou você compartilha a coisa que tem que funcionar o ecumenismo? Eu acredito que toda religião, quando tem como princípio o amor a Deus e o respeito ao homem, o ser humano, ela já está bem encaminhada em prestar um bom serviço à sociedade. O meu receio, e não é só dentro do contexto católico onde eu vivo, é quando eu percebo o discurso religioso desarticulado das questões humanas. Quando nós temos excessivas necessidades de milagres, quando nós temos necessidade demais de expor
aquilo que não pode ser exposto. Às vezes eu ligo a televisão e eu fico muito inquieto ao perceber o sagrado tão banalizado, tratado como um produto o tempo todo, acessível, comercializado. O que acontece hoje dentro do contexto da igreja é que nós temos um Papa que tem apresentado-se de maneira humana, sofisticadamente humana. O Papa Francisco é um homem muito sofisticado do ponto de vista humano, e por isso que ele é tão simples. Só quem tem a sofisticação humana, existencial, consegue ser simples. Você pode observar. Ele não tem medo de expor-se como um ser humano. É claro que nós tivemos papas que fizeram verdadeiras revoluções dentro da igreja, mas essa revolução estava fazendo falta para nós. Eu acho que o Ratzinger, como ele fez uma revolução intelectual, é um homem que pensou muito e que trouxe à tona questões muito pertinentes ao cristianismo. Do ponto de vista intelectual, ele é irrepreensível. O Papa Bento XVI pode ser comparado a Agostinho, sem medo de exagerar. Pode ser comparado a um Tomás de Aquino. Tamanha a capacidade que esse homem tem de refletir de maneira lúcida as questões odiernas. Por outro lado, faltava ali o elemento da comunicação. Faltava essa simplicidade no trato com as pessoas, com a sociedade. Então, hoje eu acho que a igreja está recrutando um valor perdido na nossa maior autoridade. A nossa maior autoridade optou por comunicar-se de maneira muito direta com as pessoas. Isso tem facilitado a experiência, até mesmo de ouvir o que o Papa tem a dizer. Isso é muito interessante. Quando você percebe que às vezes existia até uma certa indisposição cultural com aquilo que o Papa tinha a dizer. Nesse momento parece que caiu um pouco. Você vê a mídia rendida ao Papa Francisco, né? Os repórteres e até mesmo os ateus, com profundo respeito por esse homem. E aqui entra um fato que não pode ser negado. Se você reúne um grupo de ateus e religiosos, se você quiser falar de religião, vai ser difícil. Agora, se você quiser falar de humanidade, todos nós nos sentiremos muito confortáveis com o discurso. Eu acho que o Papa faz isso, Afonso. Ele traz as questões humanas e, embora não abrindo mão do seu posicionamento religioso, ele não teme tocar o cerne das questões espinhosas nos dias de hoje. Falando em humanidade, Fábio, o que mais te aflige hoje, nesse mundo do Brasil? Em matéria de política, em matéria de contexto, o que te chega mais difícil? O que mais me aflige hoje em ser brasileiro é perceber que nos últimos anos nós tivemos um governo que capitalizou o povo, melhorou sim, em muitas situações, a condição de vida do povo, mas não nos educou o desejo. De nada vale uma sociedade ter poder de consumo se ela não está educada no seu desejo. É como você ter um filho, dar dinheiro a ele e ele não saber como gasta o dinheiro. Isso é lamentável. E quando eu chego à conclusão de que o Brasil está longe de ser um país sério, é porque nós estamos longe de pensar valores estruturais para o humano, como a educação, o acesso à informação, uma informação que realmente possa nos ajudar a definir o que queremos como país. Viajando pelo Brasil agora, vendo os nossos aeroportos como estão, eu me sinto envergonhado, de verdade. Eu acho que eu não quero nem estar por aqui no momento em que os nossos estrangeiros estiverem chegando. Porque isso é o retrato de um país que não leva a sério os compromissos que assume. Nós não estamos organizando uma festa junina. Nós estamos organizando uma Copa do Mundo. Não, peraí, por festa junina a gente organiza bem. Peraí. Mas a festa junina ainda cabe o improviso, né? Porque vai estar todo mundo de jeca, é pipoca, é amendoim. Então eu me sinto assim como um brasileiro, muito inquieto, Afonso, de ver o que nós escolhemos consumir. E quando eu falo de não nos educar o desejo, eu estou falando das dimensões mais elaboradas, as coisas do alto, né? Como diz São Paulo. Acho fantástica essa compreensão que São Paulo teve do mundo intelectual como coisas do alto. Porque Paulo, ele representa para o cristianismo justamente o homem que conseguiu
absorver o carisma do cristianismo, todas as dimensões práticas do cristianismo, a caridade, o amor ao outro, o respeito, a solidariedade, mas ele trouxe isso para uma atmosfera intelectual. Falta vida intelectual no Brasil, falta reflexão no nosso povo, falta o desejo do conhecimento, falta o desejo da leitura, falta o desejo da arte, falta o desejo de uma música de qualidade. Então, se você liga uma FM hoje no Brasil, se você liga um programa de televisão, é difícil. Onde que está a boa música popular brasileira, por exemplo, eu pergunto. Hoje, talvez você não tenha essa informação, mas a música popular brasileira, os grandes compositores, os grandes autores, os grandes intérpretes, representam 6% da vendagem de discos neste país. Eu não sei, alguma coisa parece errada nisso. Eu não estou desmerecendo a música que se produz. Eu só tenho medo que a gente fique só em torno do entretenimento. E aí eu chego. Capitalizamos o povo e o povo quis entreter-se. Você não acha que esse mundo da tecnologia emburreceu demais as pessoas também? Demais. Mesmo que todo mundo tem o direito de dizer o que quer a qualquer momento, né? É muito democrático. Outro dia eu vi um post interessante no Facebook, que está dizendo assim: você não é filósofo, você não é teólogo, você não é político, você não é você não é sociólogo, você só tem acesso à internet. Só que o fato da gente ter acesso à internet nos dá direito, né, de ter opiniões. Eu acho que falta a gente observar o conselho do velho Drummond. Convive com o teu poema antes de escrevê-lo. Convive com a tua fala antes de dizê-la. Convive com aquilo que você está pensando sobre o outro, sobre aquela determinada realidade, antes de escrever. Então hoje a gente vive num país que, claro, e é muito interessante porque as mídias... Você sabe que eu estava ouvindo outro dia o Bernardo Paes, lá de Inhotim, e ele teve a gente estava falando sobre diversas coisas, ele é um homem muito inteligente, eu gosto de ouvi-lo, e ele estava dizendo que ele associa muito a violência no mundo hoje ao acesso à informação. Muito interessante o ponto de vista dele. Que hoje você fica sabendo de tudo. Então a gente fica com muita raiva o tempo todo, né? Não é que a gente gostaria de ficar anestesiado sem saber das situações. Não é isso. É que, na verdade, nós não sabemos administrar a raiva do momento. Nos falta. Isso é burrice. Nada pode nos tornar mais burro nessa vida do que a gente não saber administrar os ódios que sente. Pois é. Então, dando sequência a esse raciocínio, como fazer, na sua opinião, como deixar com que a internet não emburreça a gente? Olha, eu ainda não sei não, mesmo que eu estou precisando aprender. Eu, particularmente, tenho feito uma experiência pessoal de ficar menos na internet para ler mais. Eu estava observando que, às vezes, eu passava o dia todo sem abrir o meu livro, que eu nunca passo um tempo da minha vida sem ter o livro que eu estou lendo. Sabe, eu não fico assim, terminei esse hoje, vou ficar uns 15 dias sem pegar um outro, não. Eu termino e imediatamente eu tenho a sequência do que eu vou ler em seguida. E eu estava observando que Facebook, Twitter, informações de jornalistas que eu sigo, estavam me tirando muito tempo. Então eu comecei a fazer um compromisso pessoal comigo. Eu vou fazer um jejum disso, para usar um termo religioso, né? Eu vou começar a evitar o acesso muito frequente. E aí é interessante, porque as pessoas acham que você morreu, que você está doente. Aí começam as teorias das conspirações, né? Eu acho que ele não está bem, não. Tem 2 dias que ele não aparece no Twitter. Eu acho que ele está enfrentando um problema muito sério de saúde. 3 dias sem Facebook? Não é possível. E eu comecei a observar que essa preocupação é frequente de umas com as outras. Cadê fulana de tal? Tem 2 dias que ela não aparece aqui. Então você já trabalha com a possibilidade de um infarto, né? Fulminante. E isso nos mostra, nos evidencia de uma maneira muito desagradável. Porque a internet ela é muito facilmente o território da futilidade.
E como eu sou naturalmente fútil, porque eu tenho o espinho da carne, né? Como diz São Paulo, eu tenho as heranças adâmicas, a carne é fraca, a gente tem uma facilidade de ser fútil, não é verdade? Então eu preciso me policiar. Então eu particularmente tenho feito o trabalho e sempre que posso falo disso nos meus circuitos, onde eu sei que as pessoas me escutam. Gente, eu acho que tem tanta coisa mais interessante para fazer, além da internet, mas eu ainda preciso ser curado disso. A internet rouba o que a gente tem de mais valioso, né? Que é o tempo. É o tempo. É aquilo do Saramago, né? Fiquei fascinado quando aqueles jornalistas, o momento final da vida do Saramago, depois de ter recebido tantos prêmios naquele documentário dele, José e Pilar. Isso, pela esposa, né? José e Pilar. Aí o repórter pergunta: Saramago, você ganhou tantos prêmios, você foi tão condecorado pelo mundo afora, o que você gostaria de ganhar hoje? Aí ele, com aquele olhar macambúzio, né? Português, tempo. E é verdade. Chega um momento em que a única coisa que a gente quer ter é um luxo. Ter tempo é uma coisa muito luxuosa. Engana-se aquele que pensa que o luxo é o iate, é o avião particular. Tudo isso pode ter muito valor se a gente não tem tempo para usar. Aproveitando a questão do tempo, como é que você encontra tempo para desenvolver suas reflexões pessoais? Por quê que eu estou perguntando isso? Você é uma pessoa hoje, Fábio, que tem um grupo muito grande de pessoas que te ouve, te segue, né? Estamos nesse Palácio das Artes cheio aqui para te ouvir. Onde você busca aquele ativador para desenvolver uma reflexão para essas pessoas? Então, eu nasci com uma vantagem muito grande. Sou muito sensível. A minha alma mora de fora. Eu acho que a minha identificação com o coração de Jesus, a imagem, sabe a imagem do coração de Jesus? Sempre foi por causa disso, que ele tem o coração do lado de fora, né? Então eu sinto tudo muito intensamente. Eu tenho uma facilidade de odiar, que é uma coisa impressionante. Da mesma maneira como tenho uma facilidade de amar. Então eu pego implicância assim da mesma maneira como pego amor. Eu amo uma pessoa na hora que eu conheço, eu quero levar ela para casa, eu quero cuidar dela, eu quero ser amigo íntimo. Então eu sou assim. Então eu preciso controlar isso. Mas por outro lado, isso é um facilitador para mim, porque eu não tenho cercas. O mundo acontece todo ao meu redor, sabe? Eu não consigo falar assim, eu vou ficar neutro nessa situação. Aquela história, vem cá, padre, vem dar um conselho aqui, que nós estamos num momento muito difícil da vida. E eu chego lá, eu fico pior que a família. Eu sou péssimo para ir a velório, embora eu goste. Porque eu fico pior, eu fico mais... Então, como o mundo acontece muito intensamente em mim, eu não perco tempo. E o que me faz pensar? É a vida que eu vivo. Eu não consigo identificar que... É claro que às vezes eu tenho de ter o meu momento formal em que eu reflito, em que eu paro, em que eu abro um livro, em que eu vou pensar sobre aquilo. Mas o tempo todo eu estou vendo uma pessoa, estou observando o que ela está fazendo e a cabeça está a mil. A Mônica, que viaja o tempo todo comigo, é a pessoa que mais convive hoje comigo, ela fala: tá bom, eu já percebi que você não está aqui. Tá, não estou mesmo não, porque às vezes ela começa a me contar uma coisa, mas só me interessou a primeira frase. Então eu não consigo prestar atenção no resto. Eu fiquei na primeira frase e ela vai falando e eu estou fingindo que estou prestando atenção, mas eu já estou longe, já viajei com aquela primeira frase, com aquela primeira história. Gente, então pense na primeira frase, viu? A primeira frase é importantíssima. Por isso que a Adélia teve tanto Isso, né? era a minha próxima pergunta. Por que você dedicou o livro para a Adélia? Porque a Adélia, ela me iluminou em muitos momentos da minha vida. O livro tem uma perspectiva muito interessante, porque o que ilumina o personagem não é a luz, é o escuro. Por isso que ele é o filho da madrugada. Tudo que ele aprendeu, ele não aprendeu à luz do dia. Ele aprendeu na madrugada, porque ele tinha medo de ser visto ao lado de Jesus. E a Adélia fez isso comigo ao longo da minha vida. Desde que eu conheci o texto da Adélia, eu tive uma sensação de que ela me iluminava com o escuro. Porque ela não me propunha fórmulas mágicas. Ela em nenhum momento me propôs uma existência leve. Não, é uma literatura densa, onde as questões humanas são tratadas sem pudor. Em algum momento da minha vida eu até cheguei a
Ficar pensando, meu Deus, como essa mulher pode ser tão sacra e ao mesmo tempo tão profana, né? Como ela coloca a imagem de Nossa Senhora e um tédio no mesmo altar e reconcilia aquilo de maneira tão sábia. Por isso, como é um livro onde as contradições estão muito presentes, é um itinerário onde todas as contradições humanas vêm à tona, eu quis homenageá-la por isso, porque eu acho que ela é a grande responsável por boa parte da minha capacidade de enxergar no escuro. Mas a Adélia esteve aqui, nessa mesma cadeira, há semanas atrás, e se mostrou tremendamente pessimista com o homem mesmo, com o futuro da humanidade, com o futuro com as coisas, como você mesmo refletiu, essa coisa da política. Você está otimista com a destruição da natureza? Eu sou um pessimista bem-humorado. Eu olho para o país, por exemplo, e fico pensando, quando é que nós vamos ser civilizados? Quando é que o meu vizinho vai saber que ele não pode pôr fogo na mata dele? Quando é que eu vou viver uma experiência de não precisar telefonar para a polícia, para o meu vizinho abaixar a música quando der 22 horas? São coisas tão elementares no nosso dia a dia, são coisas tão difíceis de serem trabalhadas assim da noite para o dia. Então esse pessimismo é natural em quem vê a vida, em quem não tem ilusão. Eu não carrego ilusões, eu carrego esperanças. Então eu nutro também um certo pessimismo, muito expressado no meu cão. O meu cão é uma expressão do meu pessimismo. Eu tenho uma visão muito, muito esperançosa da vida, mas eu não perco a oportunidade de ver esse ser humano precário. Mas eu acredito, Afonso, se eu disser para você que eu não acredito num país melhor daqui a 1.500 anos, eu acredito mesmo. Sabe, eu acredito nessa evolução natural, e é por isso que é tão lento. A evolução que nós precisamos viver em termos de consciência mesmo. Isso é um fruto que, se as religiões levassem a sério o processo da consciência no ser humano, né? Independente de qual seja a sua religião, se ela lhe ajudasse a pensar o seu jeito de ser, o seu jeito de agir. Mas, infelizmente, nós temos ritos religiosos muito desvinculados, descontextualizados da formação de um caráter, por exemplo. Quais, por exemplo? Honestidade. Então, eu me sinto cristão, eu me digo cristão, eu pratico o cristianismo, mas eu sou desonesto nas minhas pequenas coisas e não me acuso disso. Então, eu me digo cristão, eu me digo budista, eu me digo judeu, mas eu negligencio valores que deveriam ser a propaganda religiosa da minha experiência. Não é o que eu digo do meu ser religioso que vai convencer o outro de que realmente sou um ser religioso, mas é a maneira como eu vivo. É a maneira como eu consegui trazer para dentro da minha consciência as formatações religiosas. Me desculpa, a palavra é ruim, né? Formatar é muito ruim. Mas é aquilo que eu incorporei como valores que me sustentam e que me fazem ser, de fato, um cristão. Que é interessante, se você pega os valores fundamentais do cristianismo e coloca dentro de uma sociedade, essa sociedade vai viver muito melhor. Porque Jesus em nenhum momento propôs alguma coisa que fosse desagradável para nós, já observou? Não há nada. Você pode até ter os excessos do discurso, quando isso vira uma instituição, quando uma igreja passa a falar em nome disso, os evangélicos começam a propor isso, que são as exigências morais do dia a dia. Isso pode causar indisposição no ser humano. É natural. Eu me identifico ou não, como eu dizia aqui no início. Como eu tenho uma fragilidade a ser administrada, é natural que eu tenha dificuldade com as regras que colocam essa fragilidade dentro de um contexto de controle. Mas se você vai pegar o coração do cristianismo, o que ele propõe ao ser humano é fantástico. Primeiro, é liberdade interior. Ninguém pode se dar ao outro se antes não se possui. Começa por aí, no conceito de pessoa. Você retira o conceito de pessoa da filosofia grega, que para os gregos a pessoa é a máscara que usa, e você retira, traz isso para um contexto de reflexão, onde ser pessoa não é usar uma máscara, é você ser proprietário de si, para você ter condições de oferecer isso ao outro. Você já imaginou se dentro das nossas cidades, da nossa casa, do nosso estado, do nosso país, a gente tivesse essa consciência
de que a vida é melhor, é mais harmoniosa, ela é mais ordeira, quando eu administro bem aquilo que eu sou para me oferecer ao outro com qualidade? O grande problema do mundo hoje é que a gente não se oferece com qualidade. Está todo mundo humanamente muito fragilizado, sabe? Os vínculos são muito temporários. Bauman tem muita razão quando ele fala que os vínculos hoje são líquidos. O amor é líquido, a amizade é líquida, o casamento tem sido líquido. Por quê? Porque escorre pelos vãos dos dedos. As pessoas não estão dispostas a levar até o fim os compromissos assumidos. É uma mudança antropológica que a gente não sabe onde começou. Em que momento da vida a gente perdeu a coragem de levar até o fim um compromisso assumido? De honrar uma palavra, por exemplo. Então hoje, talvez o pessimismo de Adélia esteja diretamente ligado a essa precariedade humana que a gente vê que as pessoas estão se acostumando com o que é precário. E, lamentavelmente, isso tem prevalecido mesmo. Os precários se acostumam com a precariedade que tem, não se incomodam porque estão sendo precários. Ah, tá bom, eu fui tão mesquinho com você, e continua sendo no outro dia. Ah, eu sou ciumento, eu atrapalho todos os meus relacionamentos porque eu sou ciumento. Tem 30 anos que ela está dizendo isso. Eu não consigo segurar minha língua, eu sou um fofoqueiro nato. Tem 40 anos que a pessoa está dizendo isso, se justificando de uma precariedade, sem cercar esse território para que cuide, meu Deus do céu. Não seria a questão da sobrevivência, do ganhar dinheiro, que está passando uma moto niveladora nos princípios? Também eu acredito que hoje o mundo material nos seduz demais. A gente acabou se voltando para um modo de vida onde nós temos necessidade de reciclar o tempo todo o que recebe. A gente não consegue conviver com o antigo mais. A começar pela sede imobiliária, né? Essa fúria imobiliária que desconsidera o que é antigo, joga tudo no chão e faz prédio novo. Isso é assustador. São Paulo, Avenida Paulista, os casarões da Avenida Paulista foram todos para o chão por causa de uma fúria imobiliária. É o desejo de fazer com que o mundo gire em torno das nossas necessidades de consumo. Então hoje, por exemplo, quando eu tenho uma necessidade de consumir materialmente e dou alimento a essa minha necessidade de consumir materialmente, eu acho que é um natural afastamento da minha necessidade de buscar o que é espiritual, por exemplo. Por que todas as religiões têm lá os seus místicos que mostram uma oposição entre a vida espiritual e o dinheiro? Tá certo, num determinado momento isso foi até muito radicalizado. Os ricos não entrarão no reino do céu, interpretam de maneira muito errada a postura de Jesus. Claro que Jesus tinha uma indisposição aos ricos opressores. Mas a riqueza não é nenhum problema. Uma pessoa ser abonada materialmente não é nenhum impedimento para ela conquistar valores sobrenaturais ou construir um caráter religioso. O grande problema é quando esta pessoa constrói a sua estrutura de vida girando em torno das necessidades do consumo material. Que espaço sobra, por exemplo, para aquilo que não é material? A gente é aquilo que a gente valoriza. Então, se para mim a casa é uma junção de paredes, eu vou ficar privado de compreender a casa como um sentimento. Por que eu sinto vontade de voltar para minha casa? Porque é um aglomerado de paredes? Não. A minha casa é um sentimento que me ocorre. É o desejo de estar lá, pelo bem que ela me faz, pelas pessoas que ali eu encontro. E isso é espiritual. Então, às vezes, eu me dou a casa material, mas eu não me dou a casa afetiva. E é uma ruptura, Afonso, que acontece em todas as dimensões. Pode observar como nós facilmente caímos nas armadilhas da matéria. Volto a dizer, não é nenhum problema a gente ter, desde que a gente não viva o prejuízo de fazer com que aquilo que a gente conquistou materialmente ajude a significar o que a gente é do ponto de vista espiritual. E que essa palavra não nos soe religiosa. Quando eu falo espiritual, eu estou recorrendo a todos os significados daquilo que é transcendência. Como a gente falava nos bastidores. Nós não podemos imaginar uma vida sem transcendência. E mesmo os ateus experimentam a transcendência no momento em que estudam.
O conhecimento é transcendência. A reflexão é naturalmente transcendental, porque ela me retira da minha realidade. Nossa, ficou sério, né? Puxa vida. Vamos falar de festa junina. Uma perguntinha aqui para descontrair um pouquinho. Os homens nessa plateia, por favor, levantem a mão. Olha, o coro tá bom hoje. Padre Fábio, eu sei que você é maior boa pinta, mas como é que você lida com essa mulherada, hein? Pelo amor de Deus, tem 18 homens aqui dentro. Pois é, mas são todas velhinhas, você pode observar, elas não oferecem perigo, não. Brincadeira. É muito brincadeira. Eu me sinto muito amado, de verdade. Hoje eu sei que tem muita gente que me quer bem, no sentido de querer bem. Amado é uma palavra difícil, porque teria que ter comido um saco de sal ao meu lado, como diz a minha mãe, né? Só sabe que ama depois de comer um saco de sal juntos. Mas o sentir-se querido, o sentir-se... O outro quer o meu bem. Isso é muito bom. E isso é muito natural no coração feminino. Eu acho que quem nos ensina os afetos são as mulheres. A gente só reproduz depois. O homem é bom reprodutor. E elas estão ensinando bem, Fábio? Ensino. Eu tenho experiências assim, onde o afeto é muito leve, onde não me pesa. É a experiência dos quindins, né? Do Mário Quintana. Eu sempre tenho aquela pessoa que deixa o quindim na portaria e não faz questão da presença. É um amor que me deixa muito, sabe, me faz muito bem. Saber que o outro está comigo. Eu acho que a pior solidão que a gente pode viver é a solidão do pensamento. Eu não tenho dificuldade com a solidão física. Eu fico perfeitamente na minha casa, um mês sozinho. Se eu tiver que viajar sozinho, eu viajo sozinho, tranquilo. É claro que eu preferiria estar com outras pessoas, mas se eu não posso, eu lido muito bem, eu gosto de mim. Aquela frase do Mário Quintana, estou doido para a solidão ir embora para ficar sozinho. Para ficar sozinho, é. Então eu tenho uma facilidade de ficar a sós. Por outro lado, quando eu sei que o outro pensa junto comigo, aí essa companhia é fundamental, ela é definitiva. Quando você percebe que você não está só. Alguém é capaz de compreender o que eu tenho tentado articular como uma estrutura de vida para mim, e o outro participa disso. O outro comunga, o outro me agrega. Isso é muito bom. Acho que dentro das nossas relações, as mais duradouras são essas. São as pessoas que pensam juntas. E como você analisa a arte, vou extrapolar para não falar só da música e da literatura, como fator de transformação das pessoas? Você sente que você consegue fazer isso, Fábio, com sua arte? Eu acho a arte assim, um elemento fundamental na transformação de uma pessoa. A sensibilidade que a arte nos provoca. Você está assistindo a uma peça e aqueles personagens começam a dar na sua veia. Aquelas palavras, aquele texto, aquele cenário, aquela luz. É impressionante o quanto eu percebo na arte essa oportunidade de extrapolar o meu contexto. E compreendo a arte como um gesto inacabado, sempre. Por isso que ela é interessante. Porque nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que apreendemos dela. Ela sempre deixa um vazio que nós precisaremos preencher depois na continuidade da vida. Então, quando você coloca uma criança, desde pequena, para ter contato com obras de arte, você está causando um benefício muito grande a ela no futuro. Porque você oportuniza a ela essa experiência religiosa que não se faz nos templos, mas que se faz no natural da vida, ao ter a oportunidade de apreciar o belo da vida, o belo do mundo. O mundo é belo. Então, mesmo as formas mais imperfeitas, elas podem provocar em nós uma experiência estética. E experiência estética é muito próxima da experiência ética. Então fica um ser humano muito completo, né? sem estar manco em umas dimensões da vida. Porque às vezes você tem um ser humano muito ético, mas lhe falta a dimensão estética. E o prejuízo é dele, primeiro. Ele pode até causar um prejuízo com quem ele convive. Mas o primeiro prejuízo é dele. Ele está privando de fazer essa bonita experiência de encantar-se com a vida, com o mundo. Então, a arte ela vem justamente para nos socorrer. É uma mão que se estende a nós. Eu tenho falado muito sobre isso e desde que nós somos expulsos do paraíso,
na compreensão do texto sagrado, onde Adão e Eva saem do contexto do encontro e eles ficam perdidos, porque depois eles são expulsos, eles erraram. Desde então, quando Adão e Eva percebem a nudez, o ser humano começou a buscar os recursos para cobrir essa nudez. É uma nudez existencial. Ela é existencial, não é a nudez da pele. É o medo que nós temos de nós mesmos, é o medo que nós temos do outro, é o medo que nós temos de morrer, é o medo que a gente tem da vida, é o medo que a gente tem de tudo aquilo que nos rodeia. A arte é um cobertor que nos ajuda a sentir menos frio enquanto vivemos. Então, feliz daquele que criou em si uma disposição para apreciar a arte. Aquele que não cochila durante uma boa música, durante um bom texto, durante um bom filme. A não ser que você esteja cansado 2 noites sem dormir, você pode cochilar. Mas quando você percebe que aquilo te conecta, que você sente vontade de ver, é disso que eu estou falando. Quando o desejo lhe mobiliza para buscar a arte. É o que a gente falava do prejuízo humano hoje no Brasil. Parece que falta no brasileiro o desejo de buscar a arte. Pois é, mas você tocou num assunto importantíssimo. O Mário Sérgio Cortella e o Clóvis Barros Filho estavam aqui semana passada, lançando o livro Ética e Vergonha na Cara. Esse título faz referência à pessoa que rouba, mata, etc. Mas quando chega a mãe e diz assim, você tem vergonha. Ele tem vergonha de falar para a mãe que fez uma coisa antiética. Entende? A figura materna, nesse contexto de ética, lava a alma da pessoa. Né? É na verdade, um ser humano que nos desnuda. É como se diante da mãe nós tivéssemos... nós não temos recursos diante da mãe. Você olha para ela e tenta contar uma mentira, ela pode até fingir que acreditou, mas não tem recurso. Eu posso recrutar todos os meus recursos humanos para tentar convencer a minha mãe de alguma coisa que não seja verdade. E será muito difícil. Acho que é por isso que quando a gente abraça a mãe, a gente chora sem saber por que está chorando. Né? É por isso que a mãe nos emociona tanto, porque ela está conectada com essa verdade mais profunda que nós temos. E não pode ser diferente, gente. O pai não pode sentir que está no prejuízo. É ali dentro que a gente foi feito. Isso é muito simbiótico. É minha primeira casa. É o ventre da minha mãe, é na carne da minha mãe. É ela que me fornece osso. É ela que me fornece sangue. Meu pai deu um tantinho assim, ó. Ainda arranca a perna na hora que entra. Não entra inteiro ainda, não é? Mas é minha mãe que me fornece tudo. Ela me fornece o sangue que eu tenho. Isso é muito sagrado. Mãe é um território muito sagrado. Por isso que eu estou escrevendo um livro agora. É isso que eu ia te perguntar. É o meu projeto novo agora. Chama-se A Vida é Cruel, Ana Maria. E eu fico... Quem é Ana Maria? Ana Maria é minha mãe. A vida é cruel, Ana Maria. Eu senti vontade de escrever um livro onde eu tivesse a oportunidade de falar para ela tudo que foi muito difícil de viver ao lado dela. Talvez ela não entendesse o livro, porque o livro ele é uma reflexão um pouco mais densa, ele esbarra na filosofia que eu estudei, na arte, na literatura, ele fala de livros que ela nunca leu. Porque a minha mãe foi uma mulher muito privada de muitas coisas, sabe, Afonso? Mas a minha mãe nunca abriu mão de sentir a vida, de viver intensamente. E quando eu comecei a escrever esse livro, eu percebi que ele me tocava muito, porque ele me coloca conversando com ela coisas que eu jamais conversarei, mas que eu gostaria de ter conversado. E expor a crueza da vida ao lado da pessoa que eu mais vi crua, sem adornos, sem enfeites. E ao mesmo tempo saber que ela também foi a pessoa que mais me viu sem enfeites. Sem os adornos, sem as luzes acesas, ela me viu em situações particulares muito vergonhosas. Ela me viu cagado.
Com perdão da palavra feia, mas cabe, eu não podia não falar isso. A minha mãe me viu nas situações mais humilhantes que eu pude enfrentar na minha vida, não é verdade? E às vezes eu fico pensando nisso, ela me viu em situações que eu ficaria extremamente constrangido de viver na frente de uma outra pessoa. E de repente, se eu tivesse que viver isso hoje, não sei como seria. Você falou tão genericamente, assim, o que, por exemplo, você diria para ela que você não diria Eu para nunca sua mãe? disse. Ai, meu Deus. Você vai escrever no livro, então você vai poder contar não, aqui. eu posso começar a contar. Por exemplo, eu pergunto para ela: mãe, como era o meu pai? O meu pai que eu nunca vi. O meu pai que era só seu. Como era o meu pai quando ele era só seu? Quando ele se desobrigava de ser o pai na frente de todos nós? A senhora foi amada de verdade um dia? A senhora sentiu prazer? Coisas que talvez eu não teria coragem de perguntar para ela hoje. Como é que a senhora articulou os seus desejos, sendo a mulher de um homem desde os 15 anos de idade? Como é que foi para a senhora ser a esposa fiel? E eu sei que foi. Quanto lhe custou essa fidelidade? Como foi para a senhora ver os bastidores da morte de uma pessoa que a senhora viu nascer? Então são contextos de fala em que eu articulo as minhas verdades filosóficas. Eu esqueço um pouco o contexto religioso, sabe? Eu quis fazer assim, eu quis um livro cru. Eu quis de humanidade só, onde a gente pudesse tratar os fatores mais elementares da nossa vida. Eu não sei se você teve coragem de perguntar isso à sua mãe. Mãe, a senhora tinha prazer sexual com meu pai? Não é verdade? A minha mãe hoje tem 74 anos. Eu não pergunto isso para ela no livro. Deixa ficar assim subentendido. Mas são coisas que eu acho interessante que um filho tivesse coragem de perguntar à sua mãe e ouvir dela. O mais interessante é que a mãe não fala no livro. Todas as falas da minha mãe estão embutidas nas minhas, como se ela tivesse me respondido. E então eu fico livre para fazer o livro como se fosse uma entrevista que só eu escutei. Sabe, como se fosse uma conversa com ela em que só eu pude escutar, de ouvido para ouvido. Estou gostando muito do livro, tá me fazendo muito bem conviver com ele. 2040. E é a visão de um nome de 2040. Eu ia perguntar, então ano que vem já está aqui, lascando 2040, rapidinho. Mas esse é o próximo trabalho seu, Fábio? Então, eu não sei porque eu tenho 3 projetos que estão andando paralelos. Estou escrevendo um livro sobre mística que se chama Espinho na Carne. Eu gosto muito desse projeto também. Que expressão que você já usou aqui 2 vezes. O livro se chamaria assim, Espinho na Carne. Não sei se vai ser, mas é o ponto nevrálgico dele. A fragilidade, a essência de vidro, né? Como o meu ponto de partida para tudo aquilo que eu experimento. Tem um romance que já há uns 3 anos eu convivo com ele. Uma mulher chata. Um personagem que eu estou doido para matar. Os personagens Mas eu ainda não descobri a maneira mais sórdida de matá-la. A mulher é muito chata. Na verdade, é engraçado, eu não consigo fugir do contexto antigo. Eu não consigo escrever nada moderno. Interessante isso, né? Eu gosto do que é antigo. Vocês conhecem aquele carrinho, aquele Chrysler? PT Chrysler? PT Cruiser, não é? Não sei se era o nome dele. Que era um carrinho todo antigo por fora e moderno por dentro. Ninguém aqui era nascido, não. Não, ele tem pouco tempo, ele saiu de linha agora. Era um carrinho que quando chegou, eu falei, nossa, que carro antigo. Aí você olhava, ele era todo moderno. Eu sou ele contrário. Sou moderno por fora e antigo por dentro. Mas na construção da sua literatura, os personagens te incomodam desse jeito aí? Muito. Muito porque, às vezes, é interessante quando...
Primeiro, eu acho que a gente só escreve quando você não está satisfeito com a vida que tem, né? Uma pessoa feliz não vai escrever livros. Como é que é? Como é que o Rubem Alves fala? Ela vai escrever livros insuportáveis, né? Pérola feliz não Vamos faz... correr pelo bosque. Chegou a primavera. Ostra feliz não faz pérola. Né? É, poeminha feliz não tem nada mais desagradável nesse mundo. Então, eu considero que tudo aquilo que eu trago como insatisfação, e eu não estou me reclamando da vida, não. Estou dizendo que é boa, sim. Essa carga de insatisfações que eu levo comigo me fazem querer escrever. Me faz querer escrever. Que é o desejo de colocar em outra vida aquilo que não cabe na minha. Eu acho um desaforo a gente tem que viver tudo isso numa só. E como eu não acredito em reencarnação, eu tenho que levar esse prejuízo comigo. Se eu pudesse, eu moraria um mês em cada lugar, para ter a oportunidade. Porque eu sou assim. Se você me convida para ir para a sua cidade, é possível que eu queira comprar uma casinha e ficar lá um tempo. Eu me apaixono muito fácil pelos lugares, depois também quero ir embora logo. E a literatura me permite essa mudança sem sair de casa. Isso é muito interessante. Você adota aquele personagem. Agora, não sei porquê, tenho muita dificuldade de construir o personagem homem. Eu tenho muita dificuldade de construir um... Não sei, eu sempre acho que a mulher é muito mais interessante do que nós. E quando eu começo, até escrevi uma vez um conto, que o personagem era um homem, aí eu levei para um crítico, que eu considero lá em São Paulo, e falei assim, o conto é muito bom, mas isso não pode ser um homem. Um homem não diz isso. Um homem não sente isso. Aí, por isso. Tem uma piadinha, não vou fazer, não. Existe um exagero em tudo isso, né? Claro. Mas existe uma boa dose de verdade também. Gente, nós temos que passar para os autógrafos. Deixa eu só explicar uma coisinha, gente. Em respeito a... Em primeiro lugar, eu agradeço aqui publicamente o Padre Fábio ter essa vontade de participar do projeto, de estar aqui. Vocês estão vendo que são 2 noites viajando para lá e para cá, cumprindo os compromissos. Esse era um dia que ele ia descansar, coitado. Ia descansar. Então eu pediria muito que ele topou fazer os autógrafos e eu estabeleci como acordo, proponho a vocês que não tirem fotos, por favor. Aliás, quem inventou máquina nesse troço aqui é um inferno, né? Alguém consegue tirar foto que não dure pelo menos 5 minutos? Aí o dedo falha, aí o troço desliga, aí pula, e a foto treme, entendeu? Bem, enfim. E hoje eu 5 horas da manhã no aeroporto, tirando foto. É um horário ótimo, né? Você consegue comer ultimamente em restaurante? Na verdade, eu tenho uma dificuldade com a foto. Porque eu acho a foto muito cansativa. Eu queria que você passasse uma situação assim de um dia, 30 pessoas te param. Posso tirar uma foto com você? É claro, é o carinho das pessoas e eu tiro com o maior prazer. Eu não sou de jeito nenhum que eu vou ser deselegante com alguém, não. A pessoa tira. Ah, se eu não tirar, minha avó me mata. Eu sei que ela mata mesmo, então... Os rapazes nunca tiram porque querem. Eu preciso mostrar para minha mãe, senão ela me mata. Aí você descobre que a mãe é a pior pessoa que existe na face da terra. Ela mata se o filho não tira uma foto. Mas é interessante, eu acho que os índios têm razão. Quando você você faz uma pose para tirar uma foto, você está dando um pedaço da sua alma para algo que não é. Aquilo vai ao longo, né? Eu faria os autógrafos de todo mundo, mas se eu for tirar uma foto com todo mundo, não dá. Fica muito longo, fica muito demorado. Já eu peço esse favor de a gente fazer os autógrafos, vai ser lá fora, no foyer. Você vai tirando enquanto a gente vai autografando. Nós vamos recolher, quando a fila estiver prontinha, o Padre Fábio vai. Eu peço esse favor. Estou fazendo autógrafo, a pessoa para do lado. Não. E mesmo que aqui a maioria já deve ter 1000 fotos comigo já. Então eu peço essa fineza para Nós vamos vocês, fazer uma sessão só de foto um dia. Cida Anselmo não tem ainda? Que horror. Você comprou o livrinho hoje? Todo mundo já veio com máquina, tá vendo? Então gente, eu quero agradecer mesmo pelo carinho, a sua disposição de sair da sua casa para vir aqui, pegar essa senha hoje de manhã. Me sinto muito honrado. Estou muito feliz com essa oportunidade de vir. Aí eu vou defender ele, eu fiz um acordo com ele, não cantar. O que você falou? Cantar o quê? Qual música que você falou?
Qual? Para minha mãe? Tenho marcas. Eu sou informada, gente. Tenho marcas na alma, desenhadas com calma, por tua mão de... E a pessoa ainda não aceita o que você canta. Começa a cantar, ainda grita para não cantar. Não estou entendendo, gente. O óculos eu não enxergo de longe. Como é que é? Que eu fiz para quem? Entendi. É o Lulu Santos que fez, foi eu não. Vocês cantam comigo? Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder. Deixo assim ficar subentendido, como uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer. Eu acho tão bonito isso de ser abstrato, baby. A beleza é mesmo tão fugaz. É uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor obrigação de acontecer. Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza então. A alegria que me dá, isso vai sem eu dizer. Se amanhã não for nada disso, caberá só a mim esquecer. O que eu ganho e o que eu perco, ninguém precisa saber. A gente passar para você encerrar e agradecer muito a confiança na gente. Eu que agradeço uma oportunidade de mais uma vez estar aqui. Parabéns pelo projeto e que ele continue educando o desejo do nosso povo.